Olá pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Era Vargas. Vamos retomar aqui alguns pontos que a gente já trabalhou e vamos fazer um apanhado geral sobre a Era Vargas especificamente. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o governo provisório e depois falaremos sobre o governo constitucional. Bom, a Era Vargas ela pôs fim ao período da Primeira República, tá? Aquela República Velha, a República do Café com Leite. E muito se falou sobre uma possível revolução. Até hoje é muito comum a gente ouvir a expressão Revolução de 1930, quando na verdade não foi uma revolução, porque afinal de contas não mexeu com as estruturas da sociedade brasileira. O que a gente vê é que a sociedade brasileira por si só, nesse momento, já está mudando, já está se tornando cada vez mais uma sociedade urbana, não é? A gente vai ver que a partir da década de 30 a urbanização do Brasil ela se intensifica se comparado ao período anterior, e isso tem a ver com a presença do governo Getúlio Vargas, mais especificamente com a política econômica do governo Getúlio Vargas, que acaba promovendo um processo de industrialização no Brasil. Primeira coisa importante que a gente tem que saber, pessoal, é o seguinte: como é que se dá esse governo chamado provisório? Ele é provisório porque não há uma Constituição que defina o conjunto de regras políticas para o nosso país. Como houve uma ruptura constitucional, ou seja, houve um golpe de Estado, o presidente Washington Luiz foi deposto pela força das armas, a gente vai ver que vão ser os militares a base de sustentação do governo Getúlio Vargas. Então, os militares que já vinham insatisfeitos desde a década de 1920, que já exigiam um conjunto de mudanças na política brasileira, eles vão ser o fiel da balança desse primeiro momento do governo do Getúlio Vargas. É muito comum a gente chamar também esse período de um estado de compromisso, esse governo provisório, porque o Getúlio Vargas ele assume o poder quando ele concorreu à eleição de 1930 e perdeu pela Aliança Liberal. Ele prometeu melhoria na vida de todas as camadas da sociedade brasileira. Então, quando a gente chama de estado de compromisso, eu estou dizendo que não tem um grupo que se destaca, como, por exemplo, os cafeicultores se destacavam no período anterior, na República Velha. Então, o Getúlio Vargas ele fará um compromisso, ou seja, na medida do possível, ele distribuirá benefícios e recompensas para todos os grupos sociais. Mas é sempre muito importante a gente pensar isso, pessoal. Ele não mexe na estrutura social do Brasil. Assim, quem está embaixo continua embaixo, quem está em cima continua em cima. No entanto, haverá um conjunto de regras, de novas regras, que vão dar a tônica do novo jogo político. Porque é importante que a gente lembre também que o Getúlio Vargas ele vai implementar um processo de industrialização. Bom, no campo político, anula-se a Constituição de 1891, afinal ela era um dos problemas a serem vencidos, né? E ele vai nomear interventores para os cargos de governador do Poder Executivo local. Ou seja, ele vai enviar um aliado dele para ser governador em todos os estados. Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Com isso, pessoal, ele garante uma rede de obediência de cima para baixo. Então não haverá um governador que seja oposição ao governo, como pode haver em uma democracia. Então, quando ele nomeia esses interventores, ele interfere diretamente na política local. E isso vai gerar tensão. A gente vai ver. Como não há um congresso, o Vargas ele governa por decretos, ou seja, o poder executivo também faz a função do governo
legislativa, ele cria um conjunto de decretos, né, que servem como leis, digamos assim. Os decretos têm força de lei, com o objetivo de implementar as políticas que ele, Getúlio Vargas, considerava adequada, sem ter que passar por um processo legislativo. Então, hoje, por exemplo, o governo, o presidente da República, ele pode mandar um projeto de lei para o Congresso. Se o Congresso votar que sim, aí aquele projeto de lei vira lei, efetivamente. Se o Congresso disser que não, o projeto de lei não passa. Então, repare, na prática, hoje há um limite para a função legislativa do Poder Executivo. Nessa época não há. Então Getúlio Vargas ele concentra os poderes políticos na presidência da República. Ele cria ministérios com o objetivo de modernizar o Brasil. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o nome já aponta para uma modernização econômica do Brasil. E o objetivo era muito simples. O Brasil tinha acabado de passar, ou melhor, ainda estava passando por uma crise econômica violentíssima. Nós estamos falando de 1930, 1929 teve a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e o mundo inteiro entrou em recessão. O Brasil junto, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. E o Brasil tinha a maior parte da sua economia como dependente do café. Então, esse ministério, na verdade, é uma forma de introduzir uma modernização econômica, não só no campo da agricultura, mas também no campo da indústria. Isso é reivindicação dos grupos de industriais nascentes no Brasil. Então, olha aqui, ó, o governo aponta, sinaliza para eles com uma forma de desenvolvimento econômico. O Ministério da Educação e da Saúde Pública visa também, mais especificamente da educação, modernizar a educação brasileira e garantir, na medida do possível, a educação pública. Porque numa economia industrial, o trabalhador bem educado é um trabalhador que produz mais riqueza. Então a educação ela vem atrelada à questão do desenvolvimento econômico também. No ponto da economia, o que o governo faz? O Getúlio Vargas ele sabe que não pode virar as costas para a economia cafeeira. Então, na medida do possível, ele tenta intervir na economia para tentar salvar a economia cafeeira. Como? Comprando, em alguns casos, o estoque de café e literalmente queimando. Ele reduz as dívidas desses cafeicultores com o governo e cria o Conselho Nacional do Café. Ou seja, é uma forma de sinalizar para os cafeicultores que o governo está também preocupado com a produção cafeeira. Então, voltemos lá ao estado do compromisso. Ele não passa por cima de ninguém, ele tenta, na medida do possível, acomodar os novos atores junto com a velha situação. A gente vai ver que a medida econômica mais efetiva dele vai ser o estímulo industrial. Esse estímulo industrial ele vai estar baseado em critérios nacionalistas, ou seja, para desenvolvimento da indústria nacional. Para isso, ele vai elevar as tarifas alfandegárias, ou seja, o produto importado vai pagar uma taxa de entrada no Brasil muito alta. Com isso, eu, abre aspas, obrigo o consumidor brasileiro a comprar produtos brasileiros. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, um tênis que tenha sido produzido nos Estados Unidos, quando eu compro um tênis produzido nos Estados Unidos, o meu dinheiro sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Quando eu compro um tênis brasileiro, o meu dinheiro fica aqui dentro. Com o lucro da venda de tênis, o empresário brasileiro cresce e reinveste, crescendo mais, reinvestindo, crescendo mais, ou seja, tornando a indústria brasileira cada vez mais forte. Então, a forma que se encontrou de
de tornar a indústria brasileira competitiva era dificultando a vida dos concorrentes estrangeiros. É o que nós chamamos de protecionismo alfandegário. Alfândega, nesse caso aqui, é a tarifa de importação. Há também uma tentativa de desvalorização do câmbio brasileiro, né? Um controle de preços e salários, é uma tentativa de o governo intervir diretamente no jogo econômico para tentar travar um pouco a inflação nesse momento, né, o desemprego, enfim, é uma tentativa do governo dar respostas para a crise econômica. E mais especificamente a partir de 1934, o Getúlio Vargas ele vai investir a maior parte da sua energia política para a industrialização do país. Então era uma tentativa de tornar o país o mínimo que fosse possível dependente de outras nações industrializadas. Essa política que a gente viu agora, ela não agrada a todos. Então a gente vai ver que em 1932 ainda não tinha saído uma Constituição. Então o que acontece? As oligarquias locais, ou seja, os poderosos locais que se viram desprestigiados pelo Getúlio Vargas e que não tinham seus interesses atendidos do jeito que eles achavam adequados, vão começar a criticar esse excesso de centralização política do Getúlio Vargas. Basicamente, o que eles diziam é que o governo provisório estava demorando demais para passar. Já se iam quase 2 anos e nada da Constituição. Então a gente vai ver que estados fortes, o Rio Grande do Sul do próprio Getúlio Vargas, ele era gaúcho, Minas Gerais, São Paulo e Rio, começam a criticar cada vez mais o governo do Getúlio Vargas. E isso vai fazer com que surja cada vez mais tensão do ponto de vista político e vai fazer com que o Getúlio Vargas tenha que, de certa forma, rever a trajetória política dele até então. No estado de São Paulo, principalmente, a gente vai ver que a insatisfação ela toma grandes proporções. Era um estado economicamente muito forte, politicamente muito forte, e que tinha um governante que não agradava aos próprios paulistas. Então a gente vai ver que isso faz com que os paulistas comecem a criticar. Então esse movimento da Revolução em São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista de 1932, o estopim dela vai ser o assassinato dos estudantes de São Paulo. Então há dois movimentos aqui ocorrendo ao mesmo tempo. Parte da classe média de São Paulo exigindo o retorno da democracia, e parte da elite paulista exigindo a queda de Getúlio Vargas. Mas essa elite paulista ela se esconde atrás desse movimento democrático. Então, quando esses estudantes morrem, começa a revolta em São Paulo. Então, São Paulo literalmente pega em armas contra Getúlio Vargas. Então, a gente vê aqui um resultado ambíguo. Do ponto de vista militar, os paulistas foram derrotados. No entanto, do ponto de vista político, eles saíram vitoriosos. Porque, além de Getúlio Vargas trocar o interventor, colocando no lugar uma pessoa do agrado da elite paulista, o Getúlio Vargas, a partir desse momento, acelera o processo de composição da Constituição brasileira. Então, essa mesma, não é à toa que, por exemplo, em 1932, por decreto, ele aprova o voto feminino, que vai ser materializado na Constituição de 1934. A República ela vai ter alguns aspectos diferenciados se comparada à Constituição de 1891. Assim, ela permanece uma república federalista e presidencialista, mas, no entanto, ela acaba com o cargo de vice-presidente
Há um voto secreto, agora não é um voto descampado, universal, masculino e feminino.